A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula e também da nossa dinâmica da revista dos jovens. Já estamos na lição de número 12 do quarto trimestre de 2022, que traz por título A Liderança de Paulo. Vamos ver a maior liderança que já teve aqui nesta terra, viu? Com relação ao reino de Deus, é claro, né? Tirando Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mestre sobre todas as coisas. Vamos estudar ele na última lição, tá bom? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E já deixa a informação, viu? No final desse vídeo vou estar deixando as sugestões de dinâmicas que eu tenho certeza que vai facilitar bastante a sua vida. Só peço o seguinte, se você gostar do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu comentário, porque assim o YouTube começa a enviar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa aula da lição de número 12, dois jovens, que traz por título A Liderança de Paulo. Veja só, estamos estudando acerca da liderança e hoje vamos estar estudando a maior liderança cristã, claro, logo após Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo tem uma vida muito turbulenta, foi um apóstolo muito destacado também, mas padeceu muito, mesmo não tendo conhecido Jesus. Ele teve encontro com Cristo logo após, lá em Atos capítulo de número 9, quando ele vai se converter. Mas Paulo, enquanto Jesus Cristo estava aqui vivo, Paulo não conheceu a Jesus Cristo, mesmo sendo praticamente da mesma idade, tá ok? Mas vamos ao nosso texto principal. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Atos capítulo 9, versículo de número 15. Esse texto aqui já deixa bastante claro qual foi a chamada do apóstolo Paulo para ser apóstolo dos gentios, para estar levando a palavra de Deus aos gentios. Aí você me pergunta, pastor, quem são os gentios? Éramos nós. Nós éramos gentis. Todas as pessoas que não são judeus são chamadas de gentios na Bíblia Sagrada. Calma, calma. Mas hoje nós não somos mais gentios, nós somos igreja. Todas as promessas de Deus referente à igreja é para nós em nome de Jesus de Nazaré, viu? Então Paulo foi chamado, irmãos, para estar pregando entre os gentios, porque os apóstolos, os outros apóstolos, eram todos judeus e só queriam pregar para judeus. Mas a chamada de Deus, a chamada de Cristo, é porque pudesse ser pregada a toda a criatura. E quem crer será salvo. E quem não crer será condenado. Depois você entender com a chamada do apóstolo Paulo, está pregando o evangelho a todo mundo, a toda criatura, para que todos pudessem ter a oportunidade de assim ser salvo. Resumo da lição. Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. Bem-sucedida, essa palavra bem-sucedida, irmãos, hoje você pode soar com uma forma diferente. Mas bem-sucedida é cumprir com a chamada de Deus. Bem-sucedido aqui de Paulo não é ter riquezas, não. Bem-sucedido aqui de Paulo não é ser aplaudido pela sociedade, não. Bem-sucedido aqui não é ser reconhecido e ter fama, não. Bem-sucedido é porque ele cumpriu com a vontade de Deus. Logo, ter um ministério bem-sucedido é quando você cumpre com a vontade de Deus. Não é quando a multidão está te aplaudindo, não, viu? Abra o olho com relação a isso. Se você tiver aquele tempinho abençoado, recomendo você fazer a leitura da semana, tá bom? Além do que, incentivar seus alunos a estar lendo isso durante a semana. Mas vamos ver. Segunda-feira, a conversão de Paulo. Na terça, a submissão à autoridade. Na quarta, o líder deve ser irrepreensível. Isso é difícil, mas é possível. Na quinta, ministros e dispenseiros. Na sexta, limpos pela palavra. No sábado, a relevância da palavra de Deus na liderança. E no domingo, que é o tema da nossa lição, a liderança de Paulo. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo 18 ao 24. Eu recomendo que você faça a leitura, até porque os nossos jovens precisam ler a palavra de Deus. Você, como professor, está incentivando seus alunos a fazer a leitura da revista, seus alunos precisam ler. Principalmente que são jovens, são pessoas, são pregadores, são cantores, são levitas, são tocadores, tem que estar atuante e precisa também ter conhecimento. O que faz o povo perecer é a falta de conhecimento. Introdução da nossa lição. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo,
é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Mas o que fez deste apóstolo alguém tão importante? Veremos, nesta lição, o modelo de liderança, as qualidades e a prática deste grande exemplo. É importante ressaltar que o apóstolo declarou que foi ele um imitador de Cristo. 1 Coríntios capítulo número 11, versículo de número 1. Como eu estava dizendo, Paulo, irmãos, foi tão seguidor de Cristo, aceitou a Cristo tão verdadeiramente, que acabou fazendo tudo para que pudesse imitar. Paulo já não estava mais preocupado com seus interesses, com as suas vontades. O grande foco na vida do apóstolo Paulo era cumprir com a sua missão. Qual era a sua missão, pastor? Pregar a palavra para os gentios. Levar a palavra de salvação para todos. E foi de suma importância, tanto que ganhou tanto destaque, que muitos o consideram como o maior líder após de Cristo Jesus. E veja só, também é o maior escritor do Novo Testamento. Escreveu diversas cartas, diversos livros, que nos traz instruções. Tem assuntos que Jesus não tratou e o apóstolo Paulo tratou, referindo a ceia de Cristo Jesus para com a nossa vida. Por isso é importante nós estarmos estudando. Percebemos, irmãos, o que é ter sucesso. Tem muitas pessoas pensando que ter sucesso é ter riqueza, é ter fama, é ter seguidores. Mas ter sucesso é cumprir com a sua chamada. Ter sucesso é fazer com que o nome de Jesus venha a ser agradecido. Ter sucesso é fazer com que o reino de Deus esteja crescendo, mesmo você tomando prejuízo, mesmo que você venha apanhar, que você venha sofrer, que você venha morrer, mas a obra do Senhor não pode sofrer dano algum. Eita maravilha! Pois é disso agora estudo nosso primeiro tópico, que traz por título o caráter ministerial de Paulo. No item 1, o início de tudo. Vejamos. A conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural no caminho de Damasco. Ali, ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Depois de sua conversão, não saiu pelas cidades pregando, ensinando e plantando igrejas. Ele agiu com muita sabedoria e dedicou um tempo, 3 anos na Arábia, para aprender a respeito da fé cristã. Depois foi para Jerusalém para ver Pedro e certamente aprender com ele. Em Atos capítulo 9, versículo 20 ao 22, vemos Paulo pregando aos judeus e deixando todos confundidos. O versículo 22 diz que ele se esforçava muito, ou seja, se dedicava ao seu ministério de pregação e ensino. Paulo não recebeu um treinamento formal como os demais apóstolos. Escrevendo aos Gálatas, ele declara que aquilo que pregava a respeito de Cristo não havia recebido de homem algum, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. A liderança de Paulo começou com um contato direto com o Senhor Jesus, que ele fez compreender as revelações das Santas Escrituras, tá bom? Veja só, o apóstolo Paulo, irmãos, possivelmente tenha praticamente a mesma idade de Jesus, mas os dois não se encontraram enquanto Jesus estava vivo, tá ok? Moravam em lugares diferentes, não conviveram, não moravam juntos, mas no entanto, Jesus estava de olho na vida do apóstolo Paulo, e Paulo era zeloso, fariseu, dedicado, compromissado com as questões judaicas. E Jesus estava de olho nele. Mas, no entanto, Paulo agora começa a perseguir a igreja. Paulo agora começa a maltratar a igreja. Ou como chama, né? Saulo. Começa agora a maltratar a igreja, perseguir a igreja, invadir as casas dos crentes, batendo, humilhando, fazendo de tudo para que os judeus pudessem estar rejeitando a Cristo Jesus. Chega tanto momento que ele participou da morte de Estevão, do diácono Estevão. Ele foi conivente com a morte de Estevão. Tá ok? Esse é o início do apóstolo Paulo. Cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, muito dedicado à questão judaica, mas Jesus estava de olho na vida dele. E chega um momento que ele está indo agora a Damasco, perseguir os crentes, perseguir a igreja. Mas nesse período que ele está indo perseguindo, recebeu até autoridade para fazer isso. Agora Paulo vai ter um encontro com Jesus. Paulo agora tem um raio de luz aparece para o apóstolo Paulo. E quando isso acontece, ele cai do cavalo e Jesus começa a perguntar: por que está me perseguindo? Porque você está fazendo tudo o contrário. Porque você está maltratando o meu povo. Que todas as pessoas que perseguem a igreja de Cristo estão perseguindo o próprio Cristo. E é exatamente dessa forma que o apóstolo Paulo acaba se convertendo, ou como é dito, né, a questão de Saulo, acaba se convertendo a Cristo por ouvir a pregação do próprio Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo se torna cego, para que possa assim ser guiado por outras pessoas. Chega a Damasco, é levado o profeta lá, é levado o homem de Deus para que pudesse estar anunciando o evangelho. Ele aceita Cristo Jesus e tem sua vida transformada. Que é coisa interessante é isso, viu? Todas as pessoas que têm encontro com Jesus, as suas vidas serão transformadas.
Preste atenção, as pessoas que têm encontro com Jesus, as suas vidas serão transformadas, serão libertos do pecado, e o Espírito Santo passa agora a habitar. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Só que, quando todo mundo começou a ficar sabendo que Paulo tinha se convertido, o povo duvidava. Deve ser um trama, deve ser mentira, ele deve estar enganando todo mundo para saber quem são as lideranças e acabar perseguindo. As pessoas desacreditavam na salvação do apóstolo Paulo, mas quando Jesus Cristo salva, ele salva. Quando ele liberta em nome de Jesus. Vamos para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa lição. O treinamento. Depois de sua conversão e do treinamento que teve a respeito de Jesus como Filho de Deus, o apóstolo Paulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e logo passou a pregar a respeito de Jesus nas sinagogas. E todos que ouviram ficaram confusos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os crentes? A pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônicas e os judeus decidiram matá-los. Mas o plano deles foi descoberto e o apóstolo seguiu para Jerusalém. Chegando à cidade, Paulo tentou se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Então Barnabé, o que nós estudamos na outra semana, o levou até o apóstolo, com quem Paulo se juntou e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, depois de sua conversão, não saiu imediatamente pregando. Ele passou por um treinamento. O apóstolo é totalmente guiado pelo Senhor. E aprendemos com seu exemplo que o líder, para ser bem-sucedido, deve ser conduzido segundo a orientação divina. Paulo, após sua conversão, ficou um período no anonimato. O líder, antes de experimentar a aceitação e reconhecimento de seu trabalho, é provado, forjado pelo anonimato. Sofra a solidão até a rejeição. Veja só. Assim que Paulo aceitou a Cristo Jesus, assim que Paulo aceitou a Jesus, ele agora começou a ser treinado, começou agora a meditar, orar. Jesus Cristo falava constantemente também com ele. Jesus Cristo passou várias orientações na vida dele. E ele teve também com os apóstolos, teve principalmente com o apóstolo Pedro, para que pudesse receber orientações, já que ele não teve vida com Jesus, ele não teve contato com Jesus, ele não conviveu com Jesus no seu período da sua mocidade. Mas agora tinha tido encontro com Jesus, indo para Damasco, mas precisava de orientações. O conhecimento que ele tinha era com relação à lei. Ele não conhecia a graça. Por isso que ele passa cerca de 3 anos na Arábia, recebendo orientações, meditando a palavra, recebendo revelações divinas, se preparando para o seu ministério. Paulo não aceitou hoje, e hoje mesmo já estava pregando. Conhecimento ele tinha da lei judaica, mas ele precisava agora ter conhecimento do cristianismo, acerca de Cristo Jesus. Por isso ele passa cerca de 3 anos na Arábia, no anonimato, meditando a palavra, recebendo orientação. Logo após isso, Barnabé o leva até Jerusalém, o apresenta aos apóstolos, apresenta a Pedro, para que pudesse assim receber orientações. E a partir desse momento é que Paulo começa a estar pregando a palavra de uma forma mais incisiva, de uma forma mais convicta da sua salvação e da salvação também das outras pessoas. Vamos dar início agora ao estudo do nosso primeiro tópico e o terceiro item, o princípio de autoridade. Vejamos. Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades, pois não há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança. Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Antes de exercer autoridade, ele teve de submeter-se a uma autoridade. Em um tempo de crescimento e avanço do evangelho na cidade de Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo ordenou que Barnabé e Paulo fossem separados para a obra missionária. É necessário observar que havia profetas e doutores que serviam na igreja em Antioquia. O primeiro desta lista foi Barnabé e o segundo Paulo, indicando que Deus escolhe tanto o primeiro quanto o último. O texto diz: aparta-me a Barnabé e Saulo. Ou seja, Barnabé seria o líder da expedição missionária e não Paulo. Este investiu em seu ministério, buscando aprender, e tal investimento fez dele um líder de sucesso. Invista no seu chamado, estude, prepare-se, faça a sua parte e Deus fará a dele. Veja só, estamos diante, irmãos, de uma geração que quer mandar. Estamos diante de uma geração, irmãos, que quer ser dono. Estamos diante de uma geração que não quer submeter-se, não quer estar sujeito a uma autoridade. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo que desde o início, com todo o conhecimento que ele tinha, mas ele precisava do aval dos apóstolos e foi buscar. Ele precisava conversar com os apóstolos e assim ele foi feito. Da mesma forma, quando ele foi separado,
estava todo mundo reunido e orando, buscando a Deus. De repente, o Espírito Santo do Senhor falou que ele deveria estar apartando, separando Barnabé, que possivelmente foi o líder da primeira expedição, e logo após isso, Paulo, para que pudesse estar fazendo a obra do Senhor. Sabe o que é isso? Submissão e respeito. Tem pessoas que querem ser líder, mas não querem submeter, não querem ter respeito por ninguém. Tem pessoas que pensam que o líder vai estar mandando na vida do outro. O líder vai estar servindo a todo mundo. Ser líder é estar pronto a servir. Ser líder é estar pronto a estar ajudando. E nós aprendemos aqui na vida do apóstolo Paulo a sua submissão e seu respeito. Quem quiser ser líder, como já foi dito, necessita sentar para aprender. Só depois você pode se levantar para ensinar. Não adianta você querer ficar em pé para ensinar se você nunca sentou. Primeiro senta, aprende, para depois ensinar. Vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte para professores do Brasil, da revista dos jovens. Você duvida? Veja os nossos materiais. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, resumos, PDFs, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito, certificado, simulado, ideia de apresentações. Todos esses materiais nós enviamos para os membros do canal. Se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Ou para facilitar a sua vida, meu WhatsApp está passando aqui, tá bom? Ser membro é ser parceiro. Nós vamos estar ofertando o maior suporte do Brasil e os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique tranquilo porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Venha ser membro e receba o nosso suporte. Lembrando a você o seguinte, viu? Nós continuamos vendendo camisas personalizadas para EBD para todo o Brasil. Vou estar deixando aqui um modelo de camisas personalizadas e no final desse vídeo também vai ter outros modelos. Venha, compre sua camisa, deixa sua EBD totalmente organizada, tá ok? Quem quiser comprar, meu WhatsApp está aqui e na descrição do vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Tópico 2 da nossa lição de número 12 dos jovens, a liderança de Paulo. No item 1, uma liderança íntegra. O que significa ser íntegro? Significa ser inteiro, completo, irrepreensível na conduta. A integridade é a qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Paulo se manteve íntegro mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitavam o seu apostolado. Em sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo fez a defesa do seu apostolado e mostra o sofrimento por ele enfrentados por amor do evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16 ao 33. Uma liderança íntegra. Irmãos, quando fala acerca de vida cristã, todo cristão, presta atenção, todo cristão tem que ter uma vida íntegra. Todo cristão tem que andar em santidade. Todo cristão tem que andar em novidade de vida. Principalmente, é claro, a liderança. Porque a liderança tem poder de influenciar. A liderança tem poder de acabar influenciando vidas. E nós precisamos tomar bastante cuidado. Você que é professor da escola dominical, você que é liderança, você que é pastor, você que é superintendente. Nós precisamos tomar bastante cuidado com o nosso comportamento. Não adianta falar bonito, se vestir bonito e na verdade a nossa conduta não é bonita. Não adianta você parecer crente, parecer ser fiel e na verdade ser um pecador miserável. Não tem condições. As pessoas que querem exercer o ministério de liderança precisam estar libertos do pecado. Não quer dizer que nós vamos ter luta, vamos ter batalha. Mas nós precisamos nos converter cada vez mais, buscar o Senhor, rejeitar a prática do pecado. Quem quiser ser líder deve se casar com a santidade, deve se aproximar da santidade, deve rejeitar toda a prática do pecado. É triste, mas tem muitas lideranças hoje que querem ser líder, querem estar na frente da igreja, de departamento, mas querem continuar pecando, querem continuar fazendo as coisas que desagradam o Senhor. Tenha certeza que Deus vai te pegar. Tenha certeza que Deus vai puxar a corda. Tenha certeza que Deus vai te apertar cada vez mais para que você possa se converter e mudar de vida.
Qualquer pessoa que quer ser liderança precisa estar convertido, precisa estar liberto do pecado. Não quer dizer que, pastor, estou liberto hoje, eu nunca mais vou estar pecando. Você tem que estar vigiando, você tem que tomar bastante cuidado. Uma vida de oração, uma vida de consagração, de rejeição do pecado. Então o apóstolo Paulo se destaca porque ele era crente fiel. Ele é crente íntegro, fazia tudo conforme a vontade do Senhor e fugia da aparência do mal. Não ficava brincando de pecado, não. Não ficava brincando com o pecado, não. Sabe por quê? Porque a carne do ser humano é falha e nós devemos estar nos fortalecendo no Senhor cada vez mais. Segundo tópico, o item 2 da nossa lição, uma liderança conduzida por Deus. Estamos vendo aqui, irmãos, alguns aspectos sobre a liderança do apóstolo Paulo, tá bom? Vamos lá. Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. O texto de Atos 16, versículo 6, afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Certa vez, também tentou ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ainda no capítulo 16 do livro de Atos, vemos que durante uma noite ele teve uma visão de que um homem da Macedônia rogava ajuda, e logo partiu para lá, pois concluiu que o Senhor estava conduzindo aquele lugar para anunciar o Evangelho. O líder, como Paulo, precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações para que obtenha sucesso. Sucesso é o sonho de todo mundo. Mas na vida cristã, a liderança cristã só vai ter sucesso se for guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Nós temos, irmãos, nossa sabedoria, nosso entendimento. Mas no reino de Deus, nas coisas espirituais, a sabedoria humana de nada serve. Nós devemos ser guiados e direcionados pela vontade de Deus. Devemos perguntar qual é o propósito do Senhor. Mesmo boas intenções podem prejudicar o ministério de muitas pessoas. Deus, ele tem um projeto na minha vida e na sua vida. E aqui nesta terra nós devemos cumprir com o projeto de Deus e não com os nossos projetos. Tem muitas pessoas colocando o seu projeto acima do projeto de Deus. Tem muitas pessoas pensando que o seu projeto é maior do que o projeto de Deus para a sua vida. Fique na sua chamada. Aceite o projeto de Deus, que tenha certeza que vai ter galardão na sua vida. As pessoas que colocam o seu projeto acima do projeto de Deus não vai ter galardão. As pessoas que colocam as suas vaidades, os seus desejos acima da vontade de Deus, acima do projeto do Senhor, não vai ter galardão na sua vida. Por isso, uma liderança de sucesso anda, fala, prega, ensina, tudo segundo a vontade do Senhor e não segundo as suas próprias vontades. As suas vontades você pode apresentar a Deus, mas sempre diga, seja feito conforme a tua vontade e não conforme a minha vontade. Porque Deus sabe muito bem o que é melhor para a sua vida, para o seu ministério e para o povo dele. Então, se nós tomamos conta da igreja de Cristo, tudo tem que ser direcionado segundo a vontade dele e não segundo as nossas vontades. A igreja não é nossa. A igreja não pertence ao pastor, a classe da escola dominical não é sua, a superintendência não é sua. Meu Deus do céu, nada é seu. Você está aqui tão somente administrando e tem que administrar segundo a vontade do dono, porque o dono é ciumento, viu? Vamos ao nosso segundo tópico e o terceiro item, tá bom? Só lembrando a você o seguinte, a dinâmica, eu vou estar deixando no final desse vídeo as dinâmicas que vai facilitar o entendimento da sua turma, tá ok? Vamos lá, uma liderança confiável. Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja confiança. O líder deve ser alguém em quem as pessoas confiem. Dentre as muitas qualidades, o apóstolo Paulo foi um líder confiável, tendo alcançado o respeito das igrejas, dos irmãos e do apóstolo. No primeiro dia de sua viagem a Roma, como prisioneiro, o responsável pela embarcação, o centurião Júlio, autorizou o apóstolo Paulo a desembarcar para receber alguns cuidados especiais de seus amigos. Não se trata de um gesto comum de um centurião por um preso, ainda mais no primeiro dia de viagem. Mesmo ambiente hostil, de impossibilidades e de reclusão, o apóstolo Paulo conquistou a confiança dos que o cercavam. A confiança que Paulo conquistou se deu pela sua integridade e o interesse que demonstrou pelo bem-estar daqueles que com ele estavam. Veja só, meus irmãos, como é interessante perceber, a vida do apóstolo Paulo é exemplo em tudo. Na sua conduta, no seu comportamento, na sua forma de agir, no seu respeito. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm até talentos, tem pessoas que têm até conhecimento, mas não sabem lidar com o seu próximo. É arrogante, é prepotente, é exaltado, pensa que só ele sabe, pensa que só ele tem, pensa que só ele pode. E essas pessoas, irmãos, que são a liderança que é arrogante, acaba ficando sozinho.
As pessoas que pensam importante demais acabam ficando sozinhos. É por isso que a liderança tem que fazer tudo na igreja. Sabe por quê? Porque é arrogante, é prepotente. E as pessoas acabam se afastando. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa arrogante, pessoa que maltrata o outro, que não sabe lidar com o outro, que não sabe conversar com o outro, que não sabe valorizar o trabalho do outro? Tem pessoas, irmãos, que só querem ser valorizadas do seu trabalho. Tem pessoas que só querem ser reconhecidas dos seus trabalhos, mas, no entanto, não reconhece o trabalho de ninguém, não aplaude ninguém, não incentiva ninguém, não motiva ninguém. E o apóstolo Paulo é inverso disso. O apóstolo Paulo é tão compromissado que mesmo as pessoas que mal o conheceram já começam a ter um respeito por ele por causa da sua conduta e a sua forma de lidar com as coisas. Nós devemos aprender com o apóstolo Paulo a lidar com o outro, a tratar o outro bem, a tratar com respeito, com honestidade. Que tem muitas lideranças que são desonestas, tem muitas lideranças que só pensam no seu próprio umbigo. Essas lideranças tendem a ficar sozinhos, sabe por quê? Porque Deus se afasta e as pessoas acabam também se afastando de lideranças arrogantes e prepotentes e que se acham melhor do que as outras pessoas. Show desse tipo de liderança em nome de Jesus. Vamos ao nosso terceiro tópico, mas já peço sua inscrição, seu like. Já se inscreveu? Deus te abençoe cada vez mais, tá bom? Nos ajude a chegarmos a 22 mil inscritos até o dia 1º de janeiro de 2023, viu? Essa é a nossa meta para esse mês. Vamos lá. Terceiro tópico. Aspectos práticos da liderança de Paulo. No item 1, Paulo conhecia as suas limitações. Todo líder precisa entender que ele não sabe tudo, que ele não pode tudo. Por isso precisamos sempre de pessoas que estejam ao nosso lado. Vejamos. Um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer os seus próprios limites. Ele não escondeu a sua humanidade e sabia que, por mais que tivesse avançado em sua missão, ainda tinha muito a fazer e a melhorar. Ao reconhecer suas limitações, também pôde reconhecer o valor das pessoas. Paulo reconhecia suas incapacidades e por isso sempre dependeu de Deus. Irmãos, ninguém sabe tudo. Ninguém pode tudo. Ninguém está apto para viver sozinho nesta terra. Nós precisamos de ajuda. E essa ajuda, irmão, tem que ser valorizada. Nós devemos entender a nossa incapacidade. Mas Deus me chamou para o seu líder. Mas Deus não te dotou com todas as capacidades. Tem coisas que você precisa chamar pessoas para estar ao seu lado. Tem pessoas que vão estar te ajudando. Tem pessoas que precisam estar do seu lado para que possa assim completar o teu ministério. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E a liderança precisa entender que você foi chamado para coordenar pessoas. E cada pessoa tem sua liderança, tem seu conhecimento. Mas cabe a você coordenar, administrar todo aquele conhecimento, orientar, para que essas pessoas possam potencializar os seus conhecimentos. Já sabe muitas das coisas, mas falta experiência, falta maturidade. E você, como líder, é responsável para trazer maturidade para o seu grupo, maturidade para a sua igreja, maturidade para o seu departamento. E da liderança não precisa saber de tudo. A liderança deve saber administrar a todos, para que cada vez mais os seus liderados tenham a potencialidade de estar crescendo e desenvolvendo. E outra coisa, viu? Fique alegre quando vê seu liderado crescendo. Fique alegre você ver as pessoas se desenvolvendo, porque com isso você está cumprindo com a sua missão. Quando você vê um liderado seu crescendo, é porque você foi um bom líder e tenha certeza que tem galardão no céu. Terceiro tópico e o segundo item. Paulo estava disposto a se sacrificar. Vejamos. À semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios em favor de seus liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da igreja de Cristo, mas decidiu não ser pesado às igrejas e trabalhou com suas próprias mãos quando viu que era necessário. Veja só, um obreiro, irmãos, uma liderança tem que estar disposto a fazer de tudo para que a obra do Senhor possa estar crescendo. A grande preocupação do apóstolo Paulo foi exatamente isso. O que fazer para a obra de Deus crescer? O que fazer para não ser pesado à igreja? O que fazer para estar levando a igreja, estar crescendo e desenvolvendo e que eu não possa ser um pesado? O comentarista deixa bastante claro que Paulo não questiona a questão dos obreiros receberem dinheiro. Mas, no entanto, ele optou para não ser pesado pela igreja, que pudesse estar trabalhando e assim evitasse muitas conversas. Você sabe, tem muitos crentes na igreja que é contra o pastor ganhar, pastor salariado. Se eles pudessem, o pastor trabalhava o dia todo. Mas, no entanto, quem vai cuidar da igreja? O aconselhamento, a visita aos doentes, quem vai estar meditando na palavra? O pastor precisa haver uma dedicação, mas também não é pecado o pastor trabalhar.
Por exemplo, sou pastor, mas, no entanto, eu trabalho na minha vida secular. Sou professor na minha vida secular. Estamos agora no YouTube também fazendo esse trabalho. Mas tudo isso em prol do reino de Deus. E isso tem que estar em nosso coração, tem que estar em nossa mente. Compromisso, cada vez mais, de fazer a obra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo estava disposto a se sacrificar no reino de Deus. E tem pessoas que é o contrário, viu? Tem pessoas que querem sacrificar a igreja. Tem pessoas que querem porque querem viver da igreja. Tem pessoas que querem porque querem ser bem sucedido com as coisas da igreja. Irmãos, cuida da obra do Senhor, faz a obra de Deus. E se você for para viver da obra, vai viver, mas não seja o foco da sua vida, não. O seu foco tem que ser ganhar almas para Jesus. Terceiro tópico e o terceiro item da nossa lição, Paulo tinha responsabilidade. O que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. A resposta a essa pergunta é dada pelo próprio apóstolo com as seguintes palavras: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se declara devedor e se propõe pagar sua dívida anunciando o evangelho. Paulo tinha responsabilidade e compromisso com a obra do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que querem até fazer a obra, mas não tem responsabilidade, não tem compromisso, não tem dedicação. E uma pessoa, para ser líder, tem que ter dedicação e compromisso. Muitas das vezes você vai se desgastar mesmo. Muitas vezes você vai se doar. Muitas das vezes você vai perder o seu tempo. Muito perder seu tempo, sendo assim, você poderia estar aproveitando, descansando na sua casa, mas no entanto você vai fazer a obra do Senhor. Mas essa é a nossa chamada. Ser líder da casa do Senhor é se gastar em prol da obra. É fazer de tudo para que o reino de Deus esteja crescendo e se desenvolvendo. Assim como o apóstolo Paulo se gastou e se deixaria gastar, nós devemos fazer a mesma coisa, dedicação, compromisso. Você, por exemplo, que é professor da escola dominical, né, precisa meditar, estudar, assistir vídeo, gravar, anotar. É todo investimento de tempo, mas isso vale a pena. Sabe por quê? Quando você cuida da obra do Senhor, Deus cuida da tua vida. Quando você faz a obra de Deus, Deus cuida da tua família, Deus cuida do teu ministério, Deus cuida do teu sustento. Faz a obra dele e ele vai cuidar da sua vida cada vez mais. Eu sei que você está ansioso pela nossa dinâmica, viu? Calma, calma, já vou postar aqui agora a dinâmica agora também, tá bom? Só vamos fazer a nossa conclusão e logo após, no vídeo mesmo, já vai estar com a nossa dinâmica. Vamos lá para a nossa conclusão. Como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Que venhamos seguir o exemplo do apóstolo, que sofreu toda sorte de males, mas não renunciou ao seu chamado e nem sua vocação. Ser chamado por Deus, ter uma vocação de Deus, não significa você ter paz, você ter tranquilidade. Significa que você vai fazer a obra do Senhor. Paulo sofreu, padeceu, foi humilhado, foi morto. Mas a Bíblia diz, e deixa bastante claro também na nossa revista, que Paulo foi bem sucedido. Sabe por quê? Porque cumpriu com a sua chamada. Ser bem sucedido no reino de Deus é cumprir com a sua chamada. E como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que Deus possa estar nos ajudando, que nós possamos conseguir vencer também, em nome de Jesus de Nazaré, viu? Quer saber o seguinte, você gostou dessa aula? Vai ser útil para a sua EBD? Você já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. E se você quiser também, venha ser membro do canal e receba todo o nosso suporte. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 12. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 12, dos jovens do quarto trimestre, que traz por título A Liderança de Paulo. Veja só, eu sei que os seus alunos têm muito conhecimento acerca da vida do apóstolo Paulo, até porque nós estudamos a vida dele direto e seus alunos também já leram muito. Por isso, faz o seguinte, faz um cartaz maior do que esse, tá ok? E coloca o título, O Apóstolo Paulo. Olha, um cartaz mais bonito, mais organizadinho, enfeitadinho. Essas coisinhas que só vocês sabem, viu? Só o Diácono Júnior da Assembleia de Deus de PTN, presidente aqui do NAB, sabe fazer esses cartazes, viu? Então faz o seguinte, faz um cartaz semelhante a esse. Coloca o título, né? O Apóstolo Paulo. Deixa exposto na sala de aula. Você pode fazer tanto no início, como também no final. Leve também um piloto. E seus alunos, de um em um, você vai chamar Francisco, por gentileza, coloque aqui uma informação acerca do apóstolo Paulo. Qualquer coisa que você sabe. Você vai vir cá e vai cá escrever alguma coisa que você sabe sobre o apóstolo Paulo. Ele vai escrever. Pronto. Por exemplo, Paulo escreveu o livro de Gálatas. Beleza. Olha a informação interessante. Vem cá, Francisco, escreva aqui. Paulo se converteu indo para Damasco. Beleza. O nome de Paulo também era Saulo.
Beleza? Lembrando para você o seguinte, viu? Paulo não teve seu nome mudado. Presta atenção, Saulo não teve seu nome mudado para Paulo. Saulo era o nome hebraico de Paulo e Paulo era o nome grego. Então, Saulo e Paulo é a mesma pessoa e o nome dele não foi mudado. Ele tinha esses dois nomes. O nome hebraico dele é Saulo e o nome grego dele é Paulo, tá bom? Então, vai colocando aqui. Então, então vai chamando de um em um, o aluno vem, escreve aqui alguma coisa, alguma informação importante sobre o apóstolo Paulo, tá ok? Cada aluno é interessante vir, vai vir, pode ser um versículo, pode ser um pouco sobre a obra dele, o que ele escreveu, onde ele nasceu, o que ele era fariseu. Paulo era fariseu, beleza. Paulo foi apóstolo dos gentios, beleza. Então são várias informações que tem acerca do apóstolo Paulo. Expõe no quadro, o cartaz, o aluno vem, escreve aqui e depois faz o que com esse cartaz? Compartilhe nas redes sociais, me marca lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou Descomplicando Ponto Teologia, que eu deixo a parte do Senhor todo especial, tá bom? Quer saber o seguinte, você gostou? Vai aplicar na sua turma, vai fazer alguma modificação, fique à vontade. A minha intenção não somente trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua turma, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. E se quiser essa dinâmica por escrito, com outras informações, vou estar deixando. É só você ser membro do canal. Segunda dinâmica da lição de número 12, dos jovens, que traz por título A Liderança de Paulo. Veja só, meus irmãos. Essa atividade, essa dinâmica, eu acho fantástico. E eu creio que você precisa fazer na sua turma para que possa dar conhecimento. Pastor, por que é importante fazer dinâmica, fazer essas atividades? Porque assim você não deixa a aula monótona. Os jovens precisam de movimento, tá bom? Veja só, o apóstolo Paulo escreveu vários livros da Bíblia Sagrada, principalmente acerca das epístolas. Por isso, seus alunos vão fazer o seguinte, o comando é o seguinte, seus alunos terão que escolher um versículo que foi escrito pelo apóstolo Paulo e vai ter que explicar. Simples, fácil. No final da sua aula, você pode aplicar essa dinâmica, tá bom? Você deixa ali em torno de 10, 15 minutos, porque cada aluno, presta atenção, cada aluno vai precisar ler um versículo que Paulo escreveu e explicar. Pode ser qualquer um livro que ele escreveu, pode ser qualquer texto, qualquer versículo, grande, pequeno, aonde ele quiser, mas tem que ter sido escrito pelo apóstolo Paulo e faz a explicação. Meu Deus do céu, vai ser Bíblia folheando. Eu estou dizendo, irmãos, é interessante colocar suas mãos para folhear, para estar escrevendo, para estar pensando, para estar falando. E essas atividades, essa dinâmica facilita muito isso. Dê para você entender, né? Você vai pedir que seus alunos, cada aluno abra a Bíblia Sagrada em um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Eles deverão ler o versículo e explicar. Se você quiser também, para dificultar um pouquinho, faz o seguinte, olha, vocês vão escolher o versículo, vocês vão escolher o versículo, vocês vão fazer a leitura, mas pode escolher outro aluno para explicar. Meu Deus do céu, viu? Pega fogo quando você faz isso, viu? Você tem duas opções. Ou você pede que o próprio aluno leia e explique, ou bota um pouquinho de pimenta aí na sua aula, tá bom? Peça que ele escolha um aluno. Agora, sabendo, né? Esse aluno também poderá te escolher explicar o versículo dele. Deixa Deus te usar conforme a vontade dele, viu? Meu Deus do céu, vai nascer pregadores, professor da escola dominical. Você vai ver que tem aluno que tem conhecimento, mas fica quietinho. E com essas atividades eles vão estar participando. Encerro nesse momento agradecendo a você, pedindo o seu like, sua inscrição. Se você quiser, venha ser membro, receba o nosso suporte. Baixe também o nosso aplicativo gratuitamente, o aplicativo do canal Descomplicando a Teologia. Na descrição desse vídeo tem um link para que você possa baixar grátis o nosso aplicativo. Acesse também o nosso blog oficial www.descomplicando.com.br. Você vai ter subsídio teológico também. O nosso canal, irmãos, tem sido a maior plataforma de ensino da EBD em nome de Jesus, viu? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.